contextualizar ali, existem três tipos de inteligência artificial, que é a generativa, discriminativa e a híbrida. Então, a generativa, ela cria coisas, né? Ela inventa, produz, gera conteúdo original com base nos padrões que ela aprendeu. Por exemplo, ela gera texto, cria imagem, música, código, vídeo, né? É como se fosse um artista que estudou milhares de obras e agora pinta quadros inéditos, assim. A discriminativa, ela classifica, reconhece e decide. Extingue os padrões, classifica os dados e responde perguntas como ou quem é. Por exemplo, ela identifica se na foto tem um gato ou um cachorro, detecta spam. É como um juiz que avalia e caracteriza os participantes de um concurso, por exemplo. E aí a híbrida que mistura os dois mundos, então ela gera e classifica. Se comenta muito na IA generativa, mas na verdade a inteligência artificial que a gente usa, ela é a híbrida, porque ela mistura as duas coisas. Ela cria coisas novas, ela reconhece e classifica. Então é uma junção das duas coisas, né? E daí, nesse contexto, estudando ali a inteligência artificial, a gente tem estudado muito até para se preparar para os cursos, para essa questão do workshop, a gente começou a treinar agentes especializados, né? E dentro do meu escritório eu uso muito agente que facilita e agiliza o nosso trabalho. Por exemplo, a gente perdia muito tempo fazendo análise de matrícula para fazer orçamento. Porque tu recebe, às vezes, um pedido de orçamento, tu vai analisar a documentação e quanto tempo tu perde analisando? Quem comprou, quem vendeu, a área, não sei o que que sobra, né? Se tem inventário, não sei o quê. Então, eu criei um agente que faz essa classificação automática. Até eu acho que eu vou compartilhar, acho que eu já posso Só nisso compartilhar a tela aí aqui, você economiza muito tempo, né, que eu Sheila? vou. Oi? Só nisso aí você já economiza Não muito ouvi, tempo, Margarida, né? desculpa. Só nisso aí, nessa análise, Imagina, nossa, você economiza muito tempo, né, nessa análise de matrícula. muito tempo, porque às vezes tem empresa que tem funcionário só para fazer isso, só para trabalhar com orçamento. Então, tipo assim, não que esse profissional vai ser substituído, mas esse profissional pode agilizar mais, né? Ele pode dar mais resultado com o uso da inteligência artificial. Deixa eu entrar aqui para compartilhar. Aqui, achei. Então, aqui a visão geral do. Compartilhou, né? Tá, Agora sim. bem? Agora Tá, compartilhou. beleza. Aqui é a visão geral do chat GPT, né? Então, aqui é o chat geral, né? Quanto mais a gente interage com ele, mais ele vai trazer respostas assertivas e, inclusive, ele armazena aquilo que a gente conversa com ele. Então, ela sabe que tem nome, né? Eu dei nome para minha. Ela sabe que eu sou engenheira agrimensora, que eu tenho cursos, que eu trabalho com a parte da mentoria, que eu tenho escritório. Então, quando eu mando mensagem para ela, ela já pergunta. Quer ver? Só vou mandar um boa noite aqui, vamos ver o que ela vai dizer, porque eu acho uma graça os tipos de conversa que ela traz. Deixa eu ver o que ela vai falar. Ó, já vem falando de mãe, milagre em construção, alguma coisa para organizar, tipo assim, ela já traz a pergunta e aqui eu vou jogando o que eu preciso. Então, ao longo do dia, eu converso, eu interajo bastante com ela, eu falo sobre N coisas, a questão da gestão da empresa, ela me ajuda, financeiro da empresa, toda a parte administrativa ali, eu troco ideias com ela e ela armazena tudo isso no banco de dados dela, ela vai armazenando. E às vezes, nem sempre ela armazena, mas quando tu quer que ela armazene, tu pode inclusive dizer, ó, eu quero que tu armazene essa informação. Porque dela ela vai cada vez se familiarizando mais contigo, né? E aí aqui os agentes, ó. Então eu tenho um agente para associação, eu tenho um agente de investimento que eu troco ideias sobre os investimentos de fundo imobiliário, o agente de qualificação, esse aqui é muito interessante, porque grandes empresas que trabalham com o REURB têm que fazer qualificação de pessoas. Quanto tempo eles perdem criando uma qualificação? Fulano de tal, brasileiro, casado, CPF tal, casado pelo regime de bens com fulano. Tipo assim, quanto tempo se perde digitando um negócio desse? Eu vou mostrar para vocês depois como é que ela faz ali. Eu tenho um agente de matrícula, que é esse aqui, ó. Ele já está treinado. Eu vou subir uma matrícula aqui para ele, para vocês verem como é que a agilidade que ele tem ali. Deixa eu ver onde é que tá aqui os meus modelos. Aqui, análise de matrícula. Então, eu sempre trago ela em OCR, porque
a- as inteligências artificiais, elas têm, às vezes, dificuldades de ler PDF simples. Então, a gente pega esse PDF, transforma no I Love PDF em OCR, que é uma forma que ela consegue ler. Eu vou largar ela aqui dentro do meu agente sem falar nada e vou só, ó, ela já traz o resumo da... Olha a agilidade que ela faz isso, tá? Ela traz quem são os proprietários, qual é a área, como é que eles compraram, se é em condomínio ou não. Ela traz ônus e ações, se tiver, se foi cancelado ou não, valores, observações relevantes, traz aqui tudo que é importante da matrícula e depois ela traz uma tabela mostrando os últimos proprietários do imóvel, resumidamente. Então, assim, o que que eu sempre oriento? Valida as informações, né? Depois tu vai conferir, vai dar uma olhada ali por cima na matrícula, ver se realmente é isso que ele está trazendo e tal, e vai validar. Mas é muito mais fácil tu conferir do que tu ter que fazer do zero, né? Pegar uma matrícula e explanar ela inteira, né? Então, a agilidade que isso aqui traz para dentro do escritório é muito interessante. E é como Esse você é um, disse, né? Ela não vai substituir o funcionário, mas vai dar um amparo, e no prazo que eles estariam analisando a matrícula, ele já está montando um processo, né? sim, e chega a ser engraçado, porque às vezes ela traz informação errada. Outro dia eu subi uma matrícula que eu não transformei em OCR, e ela trouxe pessoas, áreas que nem existia, que não era daquele PDF ali, entendeu? Ela não, tipo assim, ela não vai dizer que ela não consegue ler, ela vai tentar trazer qualquer coisa para, então vai do profissional que tá do lado de cá analisar aquilo que ela tá trazendo e validar, né? Então, assim, aqui já é um agente treinado, ele já tá treinado para isso, então ele já traz os resultados corretos, né? Então, os agentes treinados são muito importantes na hora de a gente já botar em prática isso. E aí, aqui eu tenho também o agente de qualificação que eu te comentei, que também é muito interessante. Eu criei ele, eu treinei ele para trazer a qualificação conforme os cartórios daqui pedem, enfim. E aí, dentro desse agente, quando a gente vai subir, por exemplo, um, uma certidão de uma CNH digital, desculpa, ele não consegue ler a CNH digital, porque ele entende a CNH digital ela é bloqueada, né? Então ele vai trazer a qualificação sem o CPF, sem os documentos. Mas se tu der um print da tela e jogar ali em cima, ela vai ela vai reconhecer e vai trazer todos os dados conforme está no documento. Então, só para trazer como exemplo para vocês aqui, de qualificação, eu tenho aqui uns documentos, então, tipo assim, a CNH dela tá em imagem já, eu posso subir direto a, a CNH, mas assim, ó, a certidão de casamento, por exemplo, eu tenho ela em PDF, se eu largar lá, ela não vai ler, então eu vou abrir a certidão, eu vou dar um print nela, deixa eu dar um print aqui, O Chile, por exemplo, esses dados que você, por exemplo, você vai para ler uma certidão. Depois esses dados da certidão ficam armazenados. Aí amanhã, se já vou você busca o nome da pessoa, ela traz os dados da certidão ou não? traz, ó, eu já vou te mostrar depois isso. Eu coloquei ali, colei a certidão de casamento deles. Eu vou dar um print da CNH dele. Eu vou dar um print aqui da CNH dele. Vou dar um Ctrl V lá dentro também. Vou jogar a imagem dela, da CNH dela, que está em foto aqui. Já está em imagem. E vou dar um print no comprovante de residência. E vou jogar lá também. Vou jogar aqui só essa parte aqui. E aí uma informação que sempre, que se eu não jogar aqui, ela vai falar, mas eu até vou lançar assim para vocês verem como é que ela faz. Ela está carregando aqui, vou subir as imagens e ela vai montar a qualificação, quer ver? Tá pensando, minha internet, às vezes a internet dá uma bugada. Ó, conforme a documentação, já possuo todas as informações para gerar a qualificação. Contudo, preciso confirmar. Profissão do casal, sabia que ela ia pedir. E a confirmação do endereço. Então, daí eu posso botar aqui, ele agricultor, ela professora,
endereço, ok, nem conferi, mas vou dizer que tá ok, só para vocês verem ele montando. E aí é muito rápido a resposta e eu tenho inclusive lá no workshop que a gente participou, as pessoas falaram que tem funcionários só para fazer qualificação. Então, não que esse funcionário vai perder a vaga, mas quanto ele consegue render a mais, né, num mês fazendo uma qualificação assim, né, dentro do próprio sistema. Aí, Margarete, eu não sei se tu perguntou essa questão do armazenamento pela questão da segurança Não, dos é em dados, né? função do próprio trabalho mesmo, porque às vezes você faz de um cliente, aí amanhã ele vai entrar como confrontante, hoje está como proprietário. Quando você busca o nome dele como confrontante, esses dados estão armazenados. Consegue, tu vai buscar em chats ali, ó. Buscar em chats. Daí, se tu colocar o nome dele ali, deixa eu Hum. só aí, né? Deixa eu ver como é que é o nome dele, que agora não lembro mais. Qualificação, ó. Daí tu já consegue puxar a conversa anterior, entendeu? Pesquisa por uma palavra-chave e ele vai voltar da onde tu parou. E pela questão da segurança também tem uma configuração que a gente faz aqui dentro que tu pede para ele não usar é, os dados que a gente envia como melhoramento da plataforma. Então, ele não vai armazenar esses dados pessoais que a gente está colocando aqui, porque às vezes as pessoas têm medo também por causa dessa questão da lei de proteção de dados, né? É, Então, ela é segura nesse sentido quando a gente ativa aquela opção. Eu tenho também, que eu uso muito, daí eu criei um projeto, ainda não criei o agente, um projeto de extração de coordenadas, porque a gente pega muito hoje no georreferenciamento matrículas já com coordenadas, né, Margarete? E às vezes, se a é, pessoa não usa um software que vai importar direto do CIGEF, tu pega a matrícula com as coordenadas e tu consegue lançar isso. O manual tu leva um tempão, né? Para lançar dentro dos programas é. ali. Então, aqui eu criei um agente que ele já extrai essas coordenadas e transforma em TXT, eu uso métrica, né? Então, aí pedi para ela. A gente tem que ter cuidado também no que a gente pede, mas os meus já são treinados, então a gente tem que ter muita cautela no que a gente pede, nas respostas que a gente está recebendo, porque é que nem a gente fala, é um profissional que está atrás, ali ela só vai te ajudar e facilitar, né? Trazer tabela. É por isso que eu disse, a pessoa que está trabalhando com isso, ela tem que ter um certo conhecimento do que ela está fazendo, né? Claro, não vai substituir, o profissional tem que saber o que está fazendo, porque senão, ó, a Lela me trouxe a tabela de coordenadas e ela perguntou se eu quero que transforme em um TXT, que é o objetivo que eu sempre transformo em TXT para poder lançar dentro do Métrica, né? Então ela vai trazer um TXT, que é um arquivo que eu vou salvar e vou lá no Métrica e vou importar. Ela às vezes distorce as coordenadas. Por quê? Porque a gente às vezes pega uma matrícula, uma visualização, por exemplo. A visualização ela tem aquela tarja atrás, então às vezes a matrícula não é tão visível. Quando a matrícula não está tão nítida, a visualização, eu pego uma inteiro teor para poder lançar. Ou eu peço o TXT e depois eu só confiro as coordenadas, porque é muito mais fácil a gente conferir do que a gente tá digitando tudo à mão, Com né? Conferir e certeza. editar, se for o caso, né? Então, isso aqui também, essas três ferramentas, para mim, são essenciais dentro do escritório. A gente utiliza todos os dias nos processos. A gente ganhou uma agilidade, assim, ó, fantástica, porque é uma coisa que tu ia ter que perder quanto tempo ali digitando manual, né? E, assim, eu já fiz outro dia um laudo para uma contestação de uso capião, deixa eu ver se consigo achar aqui. Eu levei para ela os arquivos, análise de uso capião e laudo. Acho que é essa aqui. Eu trouxe para ela os arquivos, expliquei a questão da minha cliente, trouxe as imagens, porque eles estavam fazendo um uso capião, só para. Eles apresentam. Ó, só para vocês terem uma ideia. Essa planta que aparece aqui, ó, é o uso Hum, capião proposto, que estava na justiça. Aí, de primeiro momento, eu fui lá fazer o levantamento da área da minha cliente e a gente peticionou pedindo para o juiz exigir o georreferenciamento, porque não tinha. E pela planta não era possível identificar se estava sobrepondo ou não a área da minha cliente. E aí o juiz negou a questão do Jefferson, né, porque eles não entendem também, né? Disse que é, não era viável, não sei o que e tal, e aí a cliente voltou e eu fiz a análise toda aqui para ele montar um laudo de contestação dele do capião. Por quê? Porque a área da minha cliente, ela pegava essa lateral e ela pegava os fundos desse terreno aqui, ó.
ele não estava necessariamente em cima do terreno da minha cliente, só que aqui o uso capião dele diz que vai de rua até rua, e não vai, porque os fundos aqui é uma parte do terreno da minha cliente. Então, eu lancei aqui as informações para ela, e ela foi largando. Eu botei que ela não tinha entendido os documentos que eu expliquei para ela e tal. Ó, dela salvo, ela vai salvando a memória, ó. Ela vai armazenando o que eu estou conversando com ela aqui. Então, daí ela pegou, ela começou um laudo técnico, ó, com os dados, tudo certinho, o objetivo, trouxe todas as informações, aí colocou aqui minha assinatura, daí ela ofereceu de gerar um PDF e tal, eu lancei novamente os dados, porque o que ela tinha trazido não estava 100% correto, como eu imaginava, e aí eu acho engraçado, ó, agora sim minha engenheira favorita, é muito engraçado a tratativa, né? E aí ela trouxe a situação atual, trouxe a estratégia, um laudo contestatório, trouxe tudo explicadinho aqui. Aí eu lancei mais alguns dados referente ao levantamento. Aí, só para vocês entenderem, ó, o imóvel da minha cliente é assim, ó, e a área do Capida era aqui. E eles colocaram que essa área vinha até na rua, mas não vinha, porque tem ó, um pedaço de área da minha cliente com um documento, registro e tudo aqui atrás. E aí a gente fez um laudo explicando isso, que embora não se tenha constatado a sobreposição do imóvel, mas que as confrontações do levantamento apresentado inicialmente está errado, né? Tá equivocada, porque faz confrontação aos fundos com o lote da minha cliente. Aí ela trouxe os pontos críticos e tal, montou aqui o laudo técnico, ó, ela trouxe o laudo técnico, daí o que que eu fiz? Ela oferece para trazer em Word, mas às vezes dá um bug, eu só peguei, copiei dali, lancei ele no Word, até tinha perguntado como fazia para baixar em Word, porque não estava conseguindo. Aí coloquei que tinha ficado errado uma informação, aí ela corrigiu e tal. Aí eu trouxe isso para o Word e fui lá e alimentei o Word com as imagens que eu tinha trazido para ela, para poder ficar claro e visível para o juiz aquilo. Então, preparei esse documento e agora já está na mão da advogada e foi para o juiz. Então, assim, ela facilita muito por quê? Porque nós técnicos, a gente não tem a linguagem juridiquês, né? O É. pessoal do direito, eles falam, eles escrevem muito bonito, eles são treinados para isso, coisa que a gente não é. Então, o uso da inteligência artificial, ela facilita na montagem de laudos também, né? Uma coisa que eu estava fazendo também é relatório de levantamento para certificação e eu estou armazenando. Então, eu consigo também, se eu vim aqui nessa bolinha azul aqui, ó, usar o modo voz, azul não, preta, né? Depois no celular ela fica uma bolinha azul e tu começa a conversar por voz com ela, igual se estivesse conversando com uma pessoa. E aí ali eu dizia, olha, hoje eu fiz um levantamento, implantei tantos marcos do código tal, preciso que tu monte um relatório. O proprietário acompanhou, os vizinhos fulano de tal acompanhou, a gente identificou. Então eu tava, não consegui mais fazer, mas eu estava fazendo, até tenho que botar em dia isso, um relatório de todos os levantamentos de campo para mim deixar armazenado nos nossos dados, porque é bem importante, né, Margarete? Se a gente cai numa auditoria ali do INCRA, a gente ter essas informações até numa possível contestação de confrontantes, a gente saber, porque a gente vai muito a campo, né? Então, às vezes, se perde alguma informação. Ah, mas naquele dia o fulano disse que era aqui, agora ele está contestando. Não, mas naquele dia no campo tu estava junto, entendeu? E aí a gente É. volta no laudo para buscar essas informações e poder contestar também num futuro litígio, assim. Então, aqui eu tenho um agente especialista em direito imobiliário, que daí eu tenho dentro dela todas as leis federais, municipais, estaduais, e aí, baseado nisso, ela faz as pesquisas no que eu preciso e traz. Então, a gente pode adaptar simplesmente para tudo que a gente quiser. A gente pode fazer é, projetos baseados na inteligência artificial, a gente pode trocar ideias sobre criação de conteúdo para a internet, para o marketing que a gente usa também. Então, assim, é infinito, é infinito. Eu uso o plano Plus, né, que é o plano pago mensal, porque ele tem um melhor resultado, a questão de limites, né, de criação de coisas. Então, eu uso direto. Eu uso direto para praticamente tudo já hoje em dia dentro do escritório, né? A gente faz orçamento, é, enfim, muitas coisas dentro dela que eu utilizo no dia a dia, assim. Então, é uma coisa que facilita muito a utilização. Eu estava atendendo a pedidos ali do pessoal e dos alunos, eu vou estar disponibilizando esses agentes aí nos próximos dias, os meus agentes de qualificação,
o leitor de matrícula, eu vou estar disponibilizando para venda esses agentes, porque daí já fica pronto, a pessoa não tem que perder tempo para treinar, para aprender, porque daí tem que entender do sistema, tem que estudar, tem que correr atrás, né? Então eu vou estar É, disponibilizando também esses agentes já prontos para venda. Então, acho que poxa, basicamente o que eu uso assim no geral é isso, Margarete. Queria ver se tu tinha alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida, porque é é, uma explanação geral, assim, né? é interessante, e com a quantidade que a gente está tendo ultimamente de sobreposição e a tendência a aumentar, né? Até você fez Uhum. um comentário lá no grupo, aquele dia que falou sobre as leis, né? Sobre a prorrogação do prazo de gel. Interessante, você falou assim, que quem concordar está trabalhando contra a profissão. Eu também concordo com você. Se a gente concorda com essa prorrogação, a gente está realmente trabalhando contra a nossa profissão, contra o Brasil como um todo, né? Quanto mais Eu fiquei de protelar, cara ali do posicionamento dos próprios profissionais de gel contra a, a gente quer que não prorrogue, porque o INCRA não dá conta. O INCRA que vai uai, tirar o depois INCRA, da hora que entra, né? A gente quer trabalhar e prestar o serviço. Agora a gente vai lutar contra nós mesmos, contra o nosso serviço. Não então, tem. justamente, meu posicionamento também é esse. E também o Brasil, quanto mais demorar, na minha opinião, mais vai crescer o número de sobreposições, porque esses menores que estão é, que estão esperando o prazo e que vão ser diárias, só vão ser obrigados, fazem quando são obrigados, eles estão mais sujeitos ainda. São pequenos, estão sujeitos ainda a ter problemas de sobreposição. Com a medida que o tempo passa, mais está descarado, né? E o que que acontece? Nesse caso aí, vai ajudar muito nessas análises para a gente fazer um laudo de sobreposição, demonstrar ali onde que está a sobreposição, ajuda bastante, né? Nossa, imagina, se tu traz a matrícula aqui, ele vai fazer uma análise das coordenadas, ele já vai te dizer. Inclusive, ele monta um desenho de sobreposição se tu quiser. Se tu trazer as coordenadas ali, ele vai montar o desenho. Claro que tu vai refinando isso, né? Porque que nem eu falei, a gente tá atrás, a gente tá analisando aquilo que ela tá É. trazendo. Às vezes ela não traz do jeito que tu quer, tu vai lá e pede de novo e vai treinando ela. Mas assim, a agilidade que isso traz dentro dos processos internos não tem, é muito bom. É, tu pegar e ter um funcionário só para fazer isso, que ele leva um dia inteiro para fazer uma qualificação de um reurb, por exemplo, que tem 50 proprietários, ele vai fazer isso em 2, 3 horas, né? Então, eu acho que facilita muito, tem facilitado muito para mim, para todo mundo que tem usado. Eu peguei uns feedbacks do pessoal que participou do workshop também, que está botando em prática, assim, ó, é muito bom. Só que a gente sempre fala, tem que ter cautela com aquilo que a gente está recebendo das inteligências artificiais. Claro que o ChatGPT é o que eu uso, mas tem várias outras plataformas. Só porque se a gente começar a treinar todos, a gente também não dá conta, né? Então, o que eu sempre indico, usar uma e focar nela, né? Refinar o que tu usa porque tem gente que usa o Gemini, tem gente que usa Manus, tem várias outras plataformas, né? Que a gente pode estar escolhendo para usar, mas a gente precisa só ter cautela com aquilo que a gente está recebendo. Essa questão do prazo do georreferenciamento, eh, nós, como associação, estamos todos contra, porque se congelar o prazo, é que nem você falou, eles vão só adiar, eles não vão, porque o pessoal não tem dinheiro, e aí eles vão guardar para quando ser obrigatório? Vai ser a mesma coisa que se tornar obrigatório. E não Justamente. acontece aqui na nossa região, mas na região de vocês eu acho que acontece muita grilagem, né? Muita falcatrua nessa questão de venda de terras e coisa assim. Então, o georreferenciamento ele evita isso, ele vai evitar isso, vai começar a afunilar essas questões, né? Já tem alguma coisa que, por exemplo, essa conexão com o CCIR, por exemplo, agora, a partir do dia 15 já vai ajudar bastante. Esse fato de certificário de posse e inventar CCIR que não existe, matrícula que não existe, então isso aí vai ajudar. O Wagner, ele está no YouTube, ele perguntou o seguinte: qual o formato do envio do vídeo para o chat GPT? E ele falou que ela gera tabela com marcos usado em tal serviço. Últimos pontos, VMP, qual imóvel usei e proprietários. Tipo assim, né, Wagner, você controla tudo pelo GPT, né? Ele está perguntando qual o formato de envio que você usa. Vídeo, ela não consegue ler. Eu já tentei enviar e ela não faz a leitura. Ela vai te trazer algumas coisas tentando te agradar, mas não é o conteúdo que está no vídeo. Já fiz esse teste com ela. Mas o formato que eu subo documentos é PDF em OCR, geralmente.
que é o que ela lê. Ou imagem, né? Que nem ali na qualificação dei print dos documentos e enviei os prints ali, né? Aí ela consegue fazer a leitura também. Mas é interessante, né? O Chile, você falou assim que você usa uma versão paga, né? É claro que tudo que a gente paga, software, por exemplo, né? Faz muita diferença entre o que a gente paga e o que a gente usa gratuito. Você não tem suporte, você não tem bastante coisas, né? No Uhum. caso do do GPT, o que que tem de, assim, de melhor na versão paga que não tem na outra? Porque a maioria, eu creio que 70% usa gratuita, né? É, eu acredito que sim. Eu não sei te dizer, porque na verdade eu nunca usei a versão gratuita. Quando eu entrei, eu já entrei na versão paga. Mas ela tem um limite de quantidade de conversas, que eu sei na versão gratuita. Ela tem limite de geração de imagens também. E eu acho que ela não cria agentes. Ela não cria, não tem essa parte da gente poder treinar os próprios agentes conforme as nossas necessidades, sabe? Ah, eu também, assim, eu sou meio contra a gente ficar usando coisa gratuita, porque a gente não tem respaldo, não tem muita coisa, né? Até um problema que dá, você não tem, já basta os softwares que a gente usa, que às vezes é bom e que a gente não tem suporte. Uhum. Fala até o que É, eu no uso, caso, posição por, mesmo. O o posição que é o que eu caríssimo, eu acho que ele é o uso mais caro do mercado. Não sei se vocês é usam, porque ele é muito usado em Santa Catarina e Paraná, né? qual? Posição. Não, eu uso um Métrica Topo hoje. Médica. Então, o Isso. posição, eu acho que é o mais caro e é o pior de suporte. Então, assim, nem sempre que a gente paga É, é o melhor, né? Mas, por exemplo, eu fui métrica, pro Métrica por pago e é causa do muito bom, suporte. né? É. Aham, eu fui pro Métrica por causa do suporte, porque a gente tem suporte direto, né? Mas o posição realmente é muito usado aqui em Santa Catarina. É, essa questão da. Fugiu o que eu ia falar agora. Eu tava. Veio um negócio ali da questão da versão para comentar e acabei esquecendo. Tem uma. Olha, agora deixa eu lembrar o que eu ia falar. Deu um branco. Grávida, né? A minha Opção, cabeça já não ajudava versão. muito. Grávida, então, gente, os pensamentos vêm e vão e acaba passando. Eu utilizo também para fazer ofício. Quer ver? Ah, Vou mostrar aqui. Ofício. Esses dias eu fiz um ofício solicitando a Câmara de Vereadores para fazer uma reunião de REURB no município. E. Por que não puxou? ô, Chile, você trabalha muito com REURB, né? Seu escritório é muito focado também em REURB, né? E Bastante, aham. bastante. Vocês encontram dificuldades com as prefeituras ou não? Elas são assim bem acessíveis ou vocês É que trabalham assim, mais com parte particular? a nossa região aqui são todos municípios pequenos, então a gente conhece todos os prefeitos, a gente conhece. Só que assim, eu não pego o REURB onde eu sei que a prefeitura não anda com o processo, porque não adianta, né? A gente vai só se queimar. Então, tipo assim, antes de eu entrar no município, eu faço reunião com a comissão, com o prefeito, vejo como é que está o andamento, mas a gente vem de cidades muito pequenas, então é muito mais fácil o acesso, a conversa, né? Mas eu atuo muito com o REURB-E. O REURB-S, agora que a gente está começando a fazer alguma coisa aqui no nosso município, que entrou em vigor a lei, né, municipal, e a gente atua mesmo no particular, mas também sempre em contato com as prefeituras, porque se eles não fazerem a parte deles, também a nossa parte não anda, né? Então, a gente atua bastante. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Eu trago também, eu fiz um teste com ela em uma matrícula gigantesca que a gente tinha, e nessa matrícula tinha saído extremação, que é uma das coisas que ela não entende muito bem, que a gente vinha conversando ali antes de começar a aula, e saiu REURB dessa matrícula, saiu extremação, e a gente ficou, foi bem no início que eu comecei a usar os agentes ali, e a gente ficou um tempão tentando decifrar aquela matrícula. Todo mundo no escritório sentou com aquela matrícula para tentar chegar no resultado final. Nos últimos proprietários ninguém conseguia, porque daí REURB é bem complexo, né? O registro de REURB. E aí eu testei com ela, ela não trouxe o resultado certo, porque era enorme realmente a matrícula. E aí eu pedi para o cartório a certidão de situação jurídica, Margarete, não sei se já ouviu falar, mas é uma coisa Já. que a maioria dos profissionais não conhecem e é tipo um resumo da matrícula. Então, quando a gente pega uma matrícula muito complexa, vale a pena a gente pegar essa certidão, né? O próprio registro de imóveis levou 3 dias para trazer a certidão de Até situação ela não jurídica, é, porque eles ela passaram entrou nessa trabalho. última lei, né? Essa certidão.
Não foi na Lei Isso. 14.322, né? Isso, aham, ela é bem recente, assim, mas é uma coisa que facilita também. Lembrei que eu ia falar aquela hora. Eu utilizo gratuito o I Love PDF, que ele transforma ali o PDF em OCR, ele tem um limite, se eu não me engano, de 50 páginas ou 100 páginas, até agora não precisei pagar, porque não transformei grandes arquivos, que traz um resultado bem bom, assim. E eu uso também o Gama, que é uma inteligência artificial que monta apresentações de slide. Então, eu atuo muito com essa questão de apresentações, eu faço parte de um grupo de empresários onde eu faço a parte de educação, de treinar eles para um network estratégico, então toda semana eu tenho que montar a apresentação. Então eu venho no ChatGPT, eu tenho um agente específico ali, eu falo para ele, ó, essa semana eu quero trazer o tema tal e eu preciso que tu estruture isso para mim montar uma apresentação. Ele traz a estrutura, eu vou lá, jogo no Gama, que é esse aplicativo, essa outra inteligência artificial que eu uso ainda, a versão gratuita também, e ele monta uma apresentação de slide. Deixa eu ver se eu consigo achar algum aqui. Eu vou entrar aqui no meu perfil do curso para Esse mostrar Gama uma seria apresentação como se que fosse um ela monta. aplicativo? Não, é site mesmo. Ah, É o próprio site. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. O que está aparecendo aí na tela? ainda está na mesma tela Não é do mesmo? GPT. Tá. Deixa eu achar aqui o Gama para mostrar como é que é. É Gama App o nome. Deixa eu dar um stop aqui e vou compartilhar de novo. Aqui. Tá dando para ver aí? Ainda não apareceu, não. Ah, agora sim. Tá. Aí, aqui são as apresentações que eu já montei, ó. Então, eu fiz outro dia uma apresentação da empresa e só para mostrar para vocês aqui, lá nesse grupo de empresários, a cada tempo uma empresa mostra, né? Isso É. aqui ele montou em segundos, ó. Eu trouxe o, o tema e ele monta, inclusive, com as imagens, ó. Aí depois, claro, tu pode ir ajustando, né? Mas o que a gente ganha de tempo nessas montagens de apresentação também, até para ti, né, Margarete, que trabalha com isso também, é Então, interessante. justamente isso que eu estou pensando. Isso aqui é uma mão na roda, tá? Uma mão na roda para quem faz apresentação. É muito rápido o resultado e a gente vai ajustando. Depois tu transforma em PowerPoint e tu pode alterar conforme tu quiser, né? Então aqui eu tenho todos que eu já montei, ó, tem bastante, ainda tenho 120 créditos. A hora que acabar meus créditos eu vou ter que assinar. Ah, você compra E os créditos ou foram os créditos que foram gratuitos você está usando? Ou você não, esse aqui vai é os comprando? gratuito ainda. Esse Ah, aqui é tá. os E gratuito. depois compra, né? Depois a gente compra mais. Aham. E aí aqui tem todas as apresentações que eu fiz, inclusive por curso. Outro dia eu falei de CCIRTR e tal. Então isso aqui, nossa, essa ferramenta aqui é fantástica, tá? Para agilizar, para nós que trabalhamos com essa parte da educação, vale muito a pena. Nossa, E demais. aí, outra coisa que eu também faço, que outro dia, tipo assim, eu tenho a minha agenda, que é a do Google Agenda, né? Hum. E o pessoal do escritório tem acesso à minha agenda. E eu uso o iPhone e uso o Apple Watch. E a minha agenda é uma loucura. Agora, depois que eu engravidei, que a gente já estava se preparando para mim diminuir esses corre, que eu estou um pouquinho mais folgada, assim, mas assim, ainda é uma loucura, né? E aí, cada vez que tinha que marcar uma reunião, eu tinha que ir lá, abrir o aplicativo, abrir a agenda, olhar se tinha vaga, não sei o que e tal. Eu digo, mas meu Deus, quando eu comecei a usar o chat, eu pensei, eu vou tentar automatizar isso. Aí comecei a conversar com ela e pesquisar como é que eu podia fazer para eu chamar a Siri, mandar marcar uma reunião e ela mandar direto para a agenda e aparecer no Google Agenda lá do escritório, que é onde o pessoal tem acesso para não marcar nada, por exemplo. E aí eu consegui fazer através dela uma automação e eu falo até pelo meu relógio, olha, marca uma reunião para as 14 horas de segunda-feira e tal. E ela, se tem alguma coisa, ela já me avisa, ó, tu já tem a reunião marcada nesse horário, tu quer agendar mesmo assim? Aí eu marco que sim ou que não, e aí ela vai para o meu calendário do iPhone, e do iPhone eu consegui integralizar com o Google Agenda. Então, eu só falo no meu relógio, ou na própria Siri do celular, ela vai lá e coloca na minha agenda sem nem eu ter que acessar a agenda. Então, eu ganhei muito tempo com isso, porque eu perdia tempo, tinha que ir lá, entrar na agenda, olhar, marcar horário, não sei o quê. Eu ganhei muito tempo com isso. Então, é uma das coisas que, para mim, já valeu muito a pena o uso, porque facilitou muito. A minha agenda é muito corrida mesmo.
Então ali facilitou bastante. Outro dia também eu trouxe um exemplo ali no workshop, também foi engraçado, que foi uma cobrança. Eu estava com o meu pessoal todo cobrando um reurb que eu tinha entregue já em janeiro e nada da pessoa vir pagar, né? E aí todo mundo mandava mensagem, a pessoa não respondia. Aí eu disse, ah, mas peraí. Aí eu vim aqui no chat e pedi para ela montar uma mensagem. Quer ver? Até eu acho que eu tenho aqui. Reurb, minha trava, deixa eu ver se ela vai trazer. Foi muito engraçado, porque eu cheguei aqui e eu disse, ó, é, não, não é isso aqui. Cobrança, deixa eu ver se vai aparecer. Eu cheguei aqui para ela e falei, olha, saudação de quitação de dívida, acho que é esse aqui. Não. Enfim, eu fui ali no chat, falado mesmo, eu disse para ela, olha, eu tô com uma conta aí que a pessoa não paga já faz tantos meses, e eu precisava que tu montasse uma mensagem para mim, para mandar para a pessoa, que ela não, se ela continuasse na inadimplência, a gente ia buscar as formas cabíveis e tal. E aí ele trouxe um texto que eu sozinho eu jamais ia montar um texto com aquelas palavras, né? E eu montei o texto e, e peguei, copiei aquilo ali e colei no WhatsApp da cliente. Ela trouxe inclusive o meu nome no final e tal, dizendo que tinha até tal dia para quitar, que não era o combinado, que a gente cumpriu a nossa parte com excelência, com agilidade, conforme a gente preza pelo cliente, que a pessoa não estava cumprindo com a parte dela, que já fazia alguns meses e tal. E eu mandei para a pessoa e de manhã e de tarde ela veio pagar. Então, tipo assim, foi um resultado incrível, porque ele estava meses cobrando e a pessoa não respondia, e eu simplesmente criei uma mensagem aqui assertiva, uma mensagem assim, que eu não criaria se eu fosse fazer eu, né? Fosse lá no WhatsApp Uhum. escrever ali, dentro de segundos ela montou, eu fui lá, cobrei e recebi a conta que estava perdida ali no mesmo dia. Então, eu só achei bem interessante também. Eu crio também a questão de requerimento também, quando eu tenho alguma situação, tipo aquela contestação do lado do campeão ali, eu faço também quando eu tenho alguma coisa para argumentar com o registro de imóveis. Então, eu vou ali, converso, troco ideia, até por voz mesmo, explico a situação, e ela traz as respostas, eu analiso, classifico, né, refino aquilo ali, e entrego também requerimentos também, inclusive. Então, assim, é um mar de possibilidades. A gente tem muita coisa para explorar. Se a gente tiver tempo mesmo de interagir com o chat, meu Deus, a gente pode fazer mil coisas, assim. Eu uso Pode o deixar marketing, a gente. controlar seu escritório, tudo, né? Exatamente, Sua outro dia eu estava conversando com seu ela de manhã. projeto, tudo, né? Igual o William Exatamente. que Ela traz controla. estratégia de execução. Eu tenho o Bitrix, o meu CRM da empresa é o Bitrix, né? E aí eu estava conversando com ela, como é que eu podia fazer para trazer os dados do Bitrix para ela me ajudar na gestão da empresa. Daí ela me ensinou como é que eu ia lá no Bitrix, exportava um relatório e tal, joguei ali para dentro, eu achei engraçado que dela disse assim, eu fiz análise da tua documentação e a Jéssica está sobrecarregada, está com 76 cards no nome dela, que é uma das minhas funcionárias. Daí ainda a gente riu um monte, porque ela que cria e daí fica como responsável e ele trouxe como se ela tivesse sobrecarregada. Foi muito engraçado. Mas ela traz estratégia, então a gente pode fazer N coisas, automação, tu pode, que nem eu fiz ali a automação da agenda, pode fazer com tudo, trocando ideia com ela. Ela vai te ensinar os caminhos. Ah, mas eu não consegui por aqui, tu manda um print, ela vai analisar, vai te dizer onde é que tu tem que ir. Então, assim, é infinito o uso, porque tu pode usar para tudo, simplesmente. Então, vale muito a pena. Tipo assim, às vezes eu troco ideia com ela a respeito de coisas do métrica, ela traz as informações também de como que eu devo proceder. Ela te dá mais tempo e ela também te tira mais tempo, porque daí tu quer conversar com ela, tu quer aprender mais, tu quer Uhum. trocar ideias, então ela é um mar de possibilidades, assim, se tu É como se utilizar fosse uma pessoa, para né? exatamente, uma pessoa muito inteligente, na verdade, porque ela te traz opções assim que às vezes tu nem imagina. Ela pode criar um site, inclusive, né, através dela. Então, eu acho muito bom, por exemplo, esse agente que eu treinei aqui da associação, quando eu peço para ele criar uma mensagem, ele já cria com o nome do presidente, da vice-presidente, assinado, tudo certinho. Então, tipo assim, é uma coisa que, meu Deus, ganha muito tempo, né? Vale muito a Nossa, pena. muito bom. Eu sou suspeita em falar, né? Porque eu sou um funcionário diariamente, Mas é o então. seguinte, Sheila, a gente tem que ter entusiasmo e gostar do que a gente faz. E ter essa É. disponibilidade que você tem de passar para as pessoas, que eu tenho certeza. As pessoas estão caladas aqui, o Elton falou lá
no YouTube, que é muito interessante, né? E ele falou que muito interessante, mas assim, eu tenho certeza que para muita gente está sendo igual está sendo para mim. Que a gente vê falar, sabe que usa, mas a gente não parou ainda para analisar, para ver a possibilidade de aplicar no trabalho da gente. Então, eu acho assim, você está Uhum. trazendo, por exemplo, a live fica gravada, depois a gente manda para o YouTube, e as pessoas vão assistir e vão ter esse conhecimento, né? Sim, E melhorar, porque melhora o trabalho, melhora o serviço, mas igual você está falando desde o início, né? Por trás dessa inteligência tem que ter um humano que saiba tratar e distinguir, né, o que é do que não é, porque senão vai eu muito acho ruim que o que também. vai diferenciar os profissionais daqui para frente é quem usa e quem não usa, porque uma empresa que vai contratar um engenheiro, por exemplo, vai perguntar se ele está utilizando ou não, porque sabe que isso facilita e agiliza o processo. Então, eu acho bem importante, pertinente a gente estar sempre se atualizando. Eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei me atualizar em. Eu nunca parei, na verdade, né? É Então, eu estou mesmo. sempre buscando. E tudo que é novo me inspira demais, assim. Então, nossa, quando eu comecei a usar, assim, que eu via o resultado, assim, eu botei em prática e eu estou aprendendo a cada dia. Então, eu acho muito interessante. Bom, na verdade, os profissionais que estão aqui assistindo essa live é porque estão em busca de conhecimento, né? Já são diferenciados da grande Aham. maioria que não procura atualização, não procura aprender mais. E até parabenizar o pessoal por buscar conhecimento, né? E eu sei que a live vai ficar gravada e vai ajudar ainda outros profissionais. Então, assim, é um mundo que a gente não tem como não iniciar, porque tá aí, tá batendo na porta, tá evoluindo rapidamente. E se a gente não se atualizar, a gente vai ficar para trás, não adianta. É que nem a certificação, não faz, não faz, não faz, né? A gente não fazia aqui, porque os nossos É, municípios aqui são muito pequenos, não tem áreas grandes acima de 25. E agora a gente começou a fazer, por quê? Porque está batendo na porta, então a gente é obrigado a se atualizar. E eu venho há muito tempo, né, Margarete? Eu bastante já tempo. eu já estou nos teus É, cursos aí há bastante tempo e tu vê, eu não utilizava. Então, agora que eu comecei realmente a entrar na parte da certificação, começar a executar realmente, mas eu já vinha me preparando há muito tempo para isso. Então, os profissionais têm que buscar atualização, isso aí é fundamental. eu também acho que a gente tem que sempre evoluir, senão a gente fica para trás, né? E hoje em dia o profissional ele tem que ter conhecimento porque ele tem que passar segurança para o proprietário. Porque a baderna está muito, a gente sabe. A baderna antigamente era só no CAR. Hoje está meio que generalizando, né? Se bem que a Receita Federal é muito boa, tudo que toca para a Receita Federal é mais, sim, você vê o site da Receita é difícil, muito difícil travar, as análises são rápidas. Então, assim, vai bem a Receita Federal, mas temos órgãos igual, por exemplo, o IBGE, que já foi bom, hoje em dia já não é mais, né? Então, a gente tem que se atualizar e buscar caminhos. Ô, Shirley, nós temos aqui na live várias pessoas que são alunos que estão lá no grupo. Mas quem não é aluno e que não sabe onde te encontrar, como que te encontra? Se necessitar de uma mentoria, como que é, se você dá essa mentoria individual, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer uma mentoria individual para aprender ali no pega na mão mesmo, né? E Sim. como que faz para te encontrar, para conseguir isso? Eu tenho essa parte dos cursos, que eu tenho uma plataforma, né, lançada já, que eu tenho curso de extremação voltado para o estado de Santa Catarina, baseado na lei, né, estadual, embora tenha em outros estados e acredito que seja muito semelhante em todos eles, É, mas o meu curso é voltado para a nossa legislação aqui. E dentro da plataforma eu tenho também a parte de gestão financeira, gestão empresarial, tem várias aulas já agregando valor nesse material, muito importante para a questão de quem está empreendendo, de quem está iniciando uma empresa, porque quando eu iniciei a empresa aqui, eu abri a empresa aqui na minha cidade natal em 2021, mas eu atuei desde 2010, quando eu me formei, eu sempre trabalhei autônoma. Então, desde que eu abri o escritório aqui, eu tive que aprender a ter uma empresa, aprender a ter funcionário, delegar funções, porque eu fazia tudo sozinha. Então, isso foi uma construção. E aí eu trouxe todas essas informações, eu trouxe aulas de especialistas para dentro da plataforma. Então, a gente tem um perfil de Instagram chamado Agrimensura Descomplicada, que é por lá que a gente faz os lançamentos dos cursos, que eu vou estar lançando essa questão das vendas dos agentes já treinados e que a gente vai lançar também o curso da inteligência artificial voltado para o setor da agrimensura.
Porque no mercado tu tem N cursos ali de inteligência artificial, mas nenhum é voltado para o nosso ramo. Então eu vi a necessidade de a gente já trazer, porque a gente não pode ficar para trás dos outros profissionais. Então eu comecei a Aham. estudar isso focado, eu com o meu colega ali que a gente começou a aplicar, ele começou primeiro que eu, inclusive, começamos a aplicar a inteligência artificial, trocar ideias e estamos estruturando para fazer esse lançamento. Então, o pessoal pode ficar ligado lá no Instagram do Agrimensura Descomplicada, se Eu precisar vou pode pôr, chamar lá inclusive, eu no estou chat pegando o também. link aqui e vou deixar o link aí no chat do YouTube e também aqui Isso. no. Aqui. Hoje eu. Não veio, não. Pera aí, que eu pus coisa errada aqui, copiei lá, mas não deu, não. Vou pedir aqui para. Eu vou pôr aqui no YouTube e na descrição do vídeo também eu vou deixar. Tá aparecendo a tela do chat aí ainda? Tá. Se você quiser pôr no seu Instagram também. Uhum. Deixa eu só vou. E tem aqui as perguntas do YouTube. O pessoal do YouTube está falando mais do que a do Zoom. Vamos ver as perguntas aqui do YouTube. A Paula perguntou se você tem modelos de prompts. O Elton disse que essa questão de áreas pequenas tem um fator muito importante, o valor a ser cobrado, para não perder para a prostituição do mercado. E as pequenas propriedades não têm lucros para arcar com gastos. Ah, essa questão também, essa semana saiu aquele documento que a gente tinha comentado, Margarete, como é que é o nome? É, Não é uma circular, né? não, a lei 1314. Ah, você está falando que era 12, 2025? Dos valores ali, né? É Aí o que que isso. eu fiz? O que que eu fiz com aquele documento? Eu peguei, lancei dentro da inteligência artificial e pedi para ele extrair os pontos principais para o cálculo de valores para a gente cobrar, né, na certificação. Porque eu estava atuando aqui, fazendo certificação e tal, e estava em dúvida em relação aos valores. Daí eu lancei aquele documento lá dentro, aquele PDF lá, pedi para ele analisar, trazer uma análise completa. Ele trouxe e trouxe uma média de diária, de valores de diária para se cobrar para fazer a certificação. E eu cheguei à conclusão que os meus valores que eu estou praticando tá dentro do que foi sugerido ali. Então, é uma coisa também bem interessante. Tu pode pegar qualquer documento, trazer ali, pedir para ela fazer resumo, né? Então, é bem agiliza também. Às vezes a gente pega inventário, né? Joga ali dentro, vê como é que ficou o formal de partilha. Então, essa questão dos valores, eu fiz essa análise com ela também, para saber se eu estava cobrando direito ou não, a partir daquele documento que saiu essa semana. A questão dos prompts, o prompt é como a gente monta um agente, né? Então, sim, eu tenho inclusive treinado um engenheiro de prompts, né, do Agrimensura Descomplicada, que ele é através dele que eu crio os meus agentes, né? E eu vou depois estar disponibilizando esses agentes também para venda na plataforma. Deixa eu abrir um Instagram aqui para O Rodolfo até lembrou o nome aqui, é portaria, isso mesmo, Rodolfo, portaria 12, 2025. portaria, isso mesmo, fugiu. Deixa eu entrar aqui no da empresa e já vou mostrar para vocês o do administrador. Só tenho que pegar o código de segurança aqui, porque esses dias tentaram invadir as minhas contas, tudo, tive que botar segurança em tudo, foi uma loucura. É mesmo, hoje em dia tá difícil, né? Ah, tá louco. Pessoal, quem for na Feira do Mundo Gel, a Shirley estará lá na terça, né, Shirley? Que dia vocês vai estar lá? Na terça, na quarta? Eu vou estar terça, quarta e quinta, Terça, quarta e quinta. Os 3 dias. porque E você está programando também um evento em setembro, aí em Santa Catarina, né? Para agrimensores, pessoal da área, né? É setembro? a gente tá. Em setembro, sim, vai ser o evento de 50 anos da comemoração de 50 anos da engenharia de agrimensura. Deixa eu ver se eu consigo entrar no Instagram por aqui.
É, a gente está bem envolvido com bastante coisa por aqui. Eu vou. Eu falo, ô, Sheila, hoje em dia o profissional ele não pode ser especialista em mais uma coisa, igual era antigamente, né? Tinha especialista em topografia geral, por exemplo, plano altimétrico, fazer uma locação de terreno e tudo. Outros eram em georreferenciamento, outros eram em CCIR, ITR. Hoje o profissional ele tem que entender de tudo, né? O escritório tem que prestar um serviço completo, né? É, o que que acontece? Eu não fazia CCIRTR quando a gente começou aqui. Aí o que que eu fiz? Comprei teu curso e treinei o pessoal do escritório para poder fazer. Por quê? Porque o cliente às vezes vinha ali, Até queria seu irmão fazer que o faz, não é? CCIRTR, e a gente ficava pendente de sindicato, e o sindicato às vezes não finalizava as coisas. Daí eu disse: quer saber? Vamos aprender a fazer e vamos fazer tudo aqui. Hoje a gente resolve tudo direto do escritório, porque a gente entrega um serviço de qualidade para o cliente, né? Com mais agilidade. É. Ó, Aí, aqui é o aí perfil também do para o Instagram, não cliente, sei se né? vocês estão conseguindo ver. Estamos vendo sim o seu Instagram. Inclusive para o É, cliente, daí ele aqui vai é. em um, resolve uma coisa, vai no contador, resolve TR, vai em outro, resolve CCIR, é para o Fica próprio cliente, correndo tipo um doido, né? Tipo assim, ó, é, e sem entender, e sem a minha entender nada gestão do que. tipo assim, ó, todos os trabalhos dentro do meu escritório, eu tenho como prioridade fazer o cliente correr o menos possível. Então, assim, eu faço tudo. Eu só peço o Pix para ele fazer o Pix para o cartório, para ele pagar a certidão. Tudo a gente pega dentro do escritório. E isso facilita, porque hoje em dia todo mundo corre, né? Tá todo mundo É, numa correria doida. E aí a gente resolvendo tudo, o cliente fica livre de estar se incomodando e correndo, porque a gente sabe que é burocrático, né? Então, a minha posição como empresária é essa, é fazer o cliente correr o quanto menos. Ó, aqui é o Instagram, daí tem bastante conteúdo já. Aqui foi o workshop, a gente tem alguns conteúdos aqui também já das palestras que a gente participou. segue aí, E pessoal. aí, Achei. na segunda-feira a gente vai para São Paulo, terça e quarta eu vou participar das palestras lá, e na quinta eu acredito que a gente vai visitar a feira, porque a gente vai tá livre lá na quinta-feira, a gente vai, porque é bastante coisa para a gente ver também em 2 dias, como a gente vai Muita, participar dos muita coisa eventos, né? mesmo. Daí eu acho que a gente vai tirar a quinta-feira para dar uma passeada por lá. Mas tá aqui, ó, pessoal, esse é o Instagram, é o que a gente divulga a questão dos cursos aqui. E quem quiser seguir ali, tiver alguma dúvida também, agora em seguida a gente já vai começar a lançar as vendas dos agentes e lançar o curso específico. E daí no curso eu vou ensinar a criar a conta, a, a como é que faz para refinar os resultados que a gente que leva ali, né? É bem aprofundado. Então, é uma coisa que a gente não consegue trazer numa noite de uma live, por exemplo, né? Porque é bastante tema. Então, a gente vai trazer toda a parte teórica e depois as partes práticas também mais aprofundadas. Então, quem quiser estar seguindo ali, quiser tirar alguma dúvida também, pode estar entrando em contato ali na mensagem. É direto no meu celular, tá, gente? A gente tem a equipe também, mas geralmente quem vê, responde as coisas ali, sou eu também. É, Muito bom. deixa eu ver aqui. Ver se tem mais alguma coisa no YouTube. Ah, a UESC falou que boa ideia, usar a base de cálculo do INCRA para elaborar os orçamentos. Muito bom. Uhum. Pessoal, é isso então. A Shirley, como ela já tinha falado desde o começo, né, ela está grávida. E a gente sabe que grávida dorme muito, né, Shirley? Eu fiquei grávida 4 vezes. Eu Então, sei eu como tô de é. 2 meses, então eu tô naquela fase que hoje eu tô bem, mas tem dia que eu fico numa indisposição o dia inteiro, assim, ó, que é terrível. Daí eu disse, ainda bem que hoje eu tô bem para fazer a live com a Margarete, porque tem sido dias tensos agora, mas faz É, parte. mas é muito bom. Para todos que estão aqui, eu quero agradecer a presença de todos vocês, os que são alunos, que não são, os que são amigos da Chile, alunos da Chile. Quem estiver na feira, vamos conhecer ela pessoalmente. Visitem meu estande, eu tenho certeza que ela vai passar por lá. Pode marcar encontro com ela lá, né, Chile? Quem Com quiser conhecer certeza, a gente de vai estar encontro. marcando presença lá sim. Pode usar como ponto de encontro, ó, Sheila e tal, e manda uma mensagem para ela no Instagram ou através de mim mesmo, e que a gente manda, quem for aluno. Isso, qualquer coisa, tá liberado também passar meu WhatsApp ali, Margarete, não tem problema. Eu Pois gosto muito é, de então. network, de conversar com as pessoas, tanto que a gente tá aí, né, nesse ramo aí. Então, assim, o Alex Bueno, o Alex é de São Paulo, você pode muito bem ir lá na Mundo Gel, viu?
E, então, assim, o Gilson vai estar lá na quarta-feira, né, Gilson? Pode conhecer a Shirley também. Pois é, então quem estiver lá pode marcar encontro com ela lá no estande da TGR, porque às vezes lá é muito grande a feira e é difícil das pessoas se encontrarem, né? Porque é enorme lá. Então pode falar, ó, vou lá, lá minha sala é a 104, você entrando é lá na última fila, é na mesma fila do Confeia, do CREA e perto do café. Então já marca encontro com ela lá. E muito obrigada, Shirley, pela sua disposição em fazer essa live. Gostei muito mesmo. Espero que seja a primeira de muitas. Que você também, quando quiser, estamos abertos a isso. Obrigada por ser minha aluna, uma aluna dedicada. E trabalha em Imagina, eu que família, né? No seu agradeço. escritório trabalha em família, né, Shirley? Seu irmão Família, que é faz o meu CCR, não esposo, é? meu irmão, aham, a gente é tudo familiar. Eu tenho duas funcionárias que não são família, mas já acabaram se tornando, porque a gente tem essa questão da afinidade, né? Mas eu que agradeço, imagina a oportunidade, eu te acompanho desde que eu me formei, desde 2010, eu já tinha participado a gente, tu não vai lembrar, mas a gente já jantou junto uma vez, uma vez que tu teve em Criciúma, e junto Ah, com o é claro que eu Eduardo. me lembro. Foi no evento lá do CREA, né? Aham, É, eu tinha recém me foi. formado, então, tipo assim, tenho uma admiração muito grande por tu estar sempre à frente, porque, que nem eu falei, a gente não tem profissionais se posicionando, né, dentro da agrimensura para ajudar outros profissionais, né, então, também comecei nesse caminho aí, baseado e inspirado na tua pessoa, agradeço muito pelo convite, se precisar em outro momento também tá aqui novamente, fico à disposição e a gente se encontra lá em São Paulo para conversar pessoalmente. Até lá, então. Pessoal, muito obrigada a todos. Acompanhem a Shirley aí no Instagram. Encontrem com ela lá, quem for na Feira do Mundo Gel. Quem é do Paraná, Santa Catarina, que tem muitos aqui que estou vendo aqui, alunos meus aí do Paraná, prestigiem lá o workshop. É workshop em setembro, né? Sim, E ali vão em lá, ela vai setembro, em divulgar setembro a vai ser um data. evento Divulga de lá no 50 grupo, anos. Shirley, Aham. viu? Porque eu tenho muito aluno do Paraná, Santa Sim, Catarina também. E eu gosto muito de ir lá, sempre não perco a oportunidade de falar. Faço muito dar curso em Curitiba, são pessoas assim, muito decididas sim. mesmo. Quando fala, vai ter curso, eu vou fazer. Então, a minha turma, eu não faço turma grande, né? Só gosto de turma pequena para a pessoa entender melhor e a gente ter, passar melhor o Teve um conteúdo. agora recente, né, Margarete? Teve um recente em Curitiba, né? Eu queria ter ido levado meu Foi no pessoal e ano não consegui. passado, em Ah, foi. dezembro, Eu ela tinha tem que ir alguma lá. coisa na mesma data e não consegui ir, mas a hora que tu vir para a região também, me É avisa que eu sempre lá para quero. novembro, mais ou menos, outubro, novembro, já, se Deus quiser, estou indo. Uhum, uhum. Então, pessoal, muito obrigada a todos vocês. Como a Shirley disse, quem está aqui é porque quer aprender alguma coisa, né? E a gente aprende, eu, por exemplo, aprendi muito, muito mesmo, porque eu sabia muito pouco. E o pessoal do YouTube também está agradecendo, o Rodolfo Mota, obrigada pelo O Fé é conteúdo, nosso parceiro, Wagner conheci ele também, muito pessoalmente num bom, evento que boa ele veio. noite. O Elton também, todo mundo tá agradecendo aqui, o Cássio, obrigado, excelente live, e no Zoom também, mas o pessoal do YouTube hoje estava mais animado, viu? A live estará lá, pessoal, quem quiser mais algum conteúdo, amanhã a live já está lá no YouTube, eu mando por e-mail também o link, mando tudo. Shirley, muito obrigada, fique com Deus, Deus proteja seu filho aí, ou filha, né, não sei o que que é ainda, Amém. e que chegue com muita saúde, e que te dê muita alegria na vida. Amém. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e a presença de todos também. Muito obrigada, gente. Obrigada Um a todos. abraço. Tchau, tchau. Abraço.